Vamos lá para o questionamento número 2. Anteriormente falamos sobre o questionamento número 1. Consistia na aplicabilidade. Qual era a aplicabilidade da lei do superendividamento? Lei 14.181 de 2021. Cabia só para pessoa física ou para pessoa física e jurídica? Já respondemos anteriormente que cabe para consumidores, para pessoas físicas. O questionamento desenvolvido hoje é o questionamento número 2. Andréia, do que se trata essa lei do superendividamento? Para que ela serve? Qual sua finalidade e quais são as vantagens? Sim, principal finalidade da lei do superendividamento é garantir o mínimo existencial para o consumidor superendividado. Isso mesmo. Por quê? Porque hoje nós sabemos que muitos são os consumidores super endividados. Existem muitos financiamentos de casa, financiamento de veículo, empréstimos, diversas dívidas contra credores, diversas dívidas com credores. E isso gera dificuldade financeira para o consumidor. Então, a principal finalidade, a finalidade primordial da Lei 14.181 de 2021 é garantir ao consumidor superendividado o seu mínimo existencial, ou seja, o mínimo para a sobrevivência sua e de sua família. Andréia, podemos ver na prática como é aplicado, como que acontece o desenvolvimento dessa lei? Sim, como que ela acontece? Sim, o advogado contratado pelo consumidor superendividado, ele vai propor um plano de pagamento. Então, terá primeiro uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, todos os credores do consumidor superendividado será chamado para participar dessa audiência. Os credores aí têm a liberalidade de participar ou não, ou de ir, né, e decidir se vão aderir ou não. E aí está a grande vantagem da lei do superendividamento. Mas, Andréia, como assim? Se o credor tem a liberalidade de ir ou não, por que o consumidor tem uma grande vantagem? A grande vantagem consiste em que essa lei incluiu no Código de Defesa do Consumidor, no CDC, o artigo 104B. Incluiu, vamos ver, no Código de Defesa do Consumidor, no CDC, o artigo 104B diz assim: se não houver êxito na conciliação que se tratou ali, no momento da audiência de conciliação, em relação a qualquer um dos credores, o juiz, a pedido do consumidor superendividado, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Mas, Andréia, como assim? Exatamente. O credor, de uma forma ou de outra, o credor, mesmo usando-se da sua liberalidade, do seu direito de liberalidade, de uma forma ou de outra, o plano de pagamento será desenvolvido. Aqui fala compulsoriamente. Então, o credor, ele será compelido a compulsoriamente participar do plano de pagamento. Exatamente. Mas essa não é só essa vantagem que nós verificamos na lei do superendividamento. O benefício para o credor não é só esse. O benefício com o consumidor, diante dos credores com crédito a receber, não é só em relação ao plano desenvolver de forma compulsória. Uma outra vantagem é o pagamento se dá em até 5 anos. Também existe uma carência de 180 dias para o pagamento da primeira parcela. Então, inúmeras aqui já são as vantagens do superendividado. Mas, Andréia, para que tanta vantagem para o superendividado? A grande vantagem está assegurada no princípio da dignidade da pessoa humana. Isso mesmo, porque o superendividado, o consumidor que está com sua renda toda comprometida, sua renda mensal toda comprometida,
ele perde até mesmo sua dignidade de sobrevivência, tanto sua como de sua família. Então, a lei do superendividamento surgiu para garantir um mínimo existencial ao consumidor superendividado. E seu advogado, quando ele for entrar com a ação, ele vai se adequar a isso, ele vai perceber: tenho aqui que fazer um plano de pagamento. Nesse plano de pagamento que será proposto aos credores para reorganizar a vida financeira do superendividado, será deixado resguardado de pronto 30% dos rendimentos. 30% dos rendimentos. Então, muitas são as vantagens. Muitas são vantagens. Logo, do que foi desenvolvido ao consumidor, percebe-se que o Código de Defesa do Consumidor sempre trará essas vantagens. Vantagens em relação ao consumidor e até mesmo ao credor. Por que até o mesmo ao credor? Porque falamos anteriormente que existe uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação é proposto o plano de pagamento. Falamos que o credor tem liberalidade de aceitar ou não, não foi isso? E também falamos que posteriormente, depois dessa audiência, um processo poderá ser instaurado e compulsoriamente ser desenvolvido o plano de pagamento. Então você percebe que no momento o credor tem a sua liberalidade, em outro momento o consumidor. Cada um tem suas vantagens, porque a finalidade primordial é garantir o mínimo existencial para a parte mais fraca, mais hipossuficiente, que é o consumidor. O credor também terá sua vantagem. Por quê? Porque nós verificamos que a respeito do desenvolvimento da audiência de conciliação, há procedimentos a seguir. Então, quando se diz a respeito da liberalidade do credor, assegura o seu direito. Também ao consumidor no que diz respeito à atribuição compulsória. Também existe um outro ponto a respeito dessa audiência de conciliação. Uma outra vantagem, pode-se dizer. Por quê? Porque quando for instaurado esse processo posterior para compulsoriamente desenvolver o plano de pagamento, existe uma lista de credores a receber seu crédito. Os credores que anteriormente lá tiveram a liberalidade de não aceitar na audiência de conciliação, eles vão para o final da lista. Então, aqueles que tiveram a disponibilidade de aceitar o plano de pagamento ficarão em primeiro lugar na lista. Então, essa forma de desenvolvimento é o poder judiciário fomentando, impulsionando o fim do litígio. Ou seja, o poder judiciário também faz a sua parte em as partes chegarem e buscarem resolver o litígio de uma forma consensual. Por quê? Porque se na lei prevê que os credores que não aceitaram anteriormente na audiência de conciliação, na utilização das ferramentas necessárias para finalizar o litígio, já sabe-se lá na frente que terá uma consequência. Não aceitando aqui, se for aceitar lá, vai para o final da lista. Então é algo que, de uma forma ou de outra, fomenta o bom desenvolvimento da lei, fomenta o bom desenvolvimento da atividade de consensualmente resolver o litígio. E essa sempre será a finalidade. Então, espero que vocês tenham gostado a respeito do breve esclarecimento nesse vídeo instrutivo a respeito da lei do superendividamento, Lei 14.181 de 2021, a qual, nesse mês de julho, faz 1 ano de sua existência. Estamos no mês que completa 1 ano dessa lei, a qual tem inúmeras vantagens. Já falamos que o pagamento de 5 anos para o plano desenvolver o plano de pagamento, uma carência de 180 dias para a primeira parcela, também para o consumidor de uma forma compulsória existiria e o plano de pagamento vai ser desenvolvido, então de uma forma ou de outra, vantagem permanece para o consumidor. Espero que vocês tenham gostado do desenvolvimento, também do resumo final. Um grande abraço.